Boa noite. Vamos novamente dar prosseguimento ao nosso estudo do livrinho Estudando o Evangelho de Martins Peralva. É o livro que nós estamos encerrando e trabalhando muito os passos de Jesus. Nos últimos momentos, trabalhamos os passos de Jesus na Betânia. Vamos iniciar o nosso trabalho de hoje com a nossa concentração. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, que Ele traga esse manto de luz para nós nesse momento, cobrindo o nosso coração, trazendo para nós essa luz crística dourada, que vai enriquecer todas as nossas células e principalmente esse momento de hoje, que é o momento que nós estamos nos conectando com o universo, que estamos emanando toda essa energia dos ensinamentos de Jesus para o nosso planeta, para as pessoas que não estão tão próximas de nós, e para aqueles que estão já no plano espiritual, que partiram diante de todo esse processo, desses sintomas que avassalam o universo. Pedimos, então, que nossos guias pessoais estejam aqui presentes, nos amparando, e que possamos ter uma noite de paz e de harmonia. Assim pedimos que nos autorizem a iniciar o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Boa noite. Mais uma vez, aqui estamos, juntinhos, apesar de separados. E que possamos ter uma noite bastante rendosa, nesse final de ciclo do estudo do Evangelho, que é um final de ciclo. E hoje nós vamos trabalhar, que a gente está esperando, né? Que a gente está sempre querendo, né? Mas hoje o tema é realmente fundamental para o momento que a gente está passando hoje, porque nós vamos falar da grande esperança. É o nosso capítulo 58 do Martins Peralva, em que ele diz que as ovelhas que meu pai confiou, nenhuma se perderá. Então, ele está aqui cumprindo uma promessa para o Pai, para esse divino mestre que a gente está aqui seguindo. Ele se comprometeu a não nos desamparar. Ninguém se perderá, porque todos um dia, dentro do seu tempo, encontrará esse caminho. Essa é a grande esperança que o nosso Mestre Jesus nos traz. Então, vamos começar a falar sobre a grande esperança. Nós sabemos que nós todos somos ovelhas, não é? Nós somos ovelhas. As ovelhas que não se perdem. Porém, nós também somos aqueles que ajudam outras ovelhas. Então, nós somos pastores e somos ovelhas. E aí, no livro, ele começa falando das gerações atuais. O que acontece com as gerações atuais? As gerações atuais, elas estão sedentas de explicações. Explicações, elas percebem os grandes problemas, elas percebem os problemas da fraternidade humana que continuam existindo. E, apesar de todo o esforço, de todo o trabalho dos homens de boa vontade, esses problemas de fraternidade ainda continuam existindo. Por quê? O que acontece realmente? O homem de hoje, ele quer ver para observar. Ele quer observar para deduzir. Ele quer deduzir para conhecer. Olha essa tríade: ver,
observar e deduzir. Ver, observar e deduzir significa acompanhar o processo de inteligência racional. A inteligência, ela é construída justamente da observação, da dedução e da incorporação. Então, nós temos a vinda do conhecimento para nós observarmos em matéria. Depois nós deduzimos o que está acontecendo ali. Associamos com outros conhecimentos e passamos a ter novos conhecimentos. Esse é o processo de passar a aceitar, porque se eu não conheço, se eu não tenho realmente um processo de inteligência para analisar os processos que estão acontecendo ao nosso redor, como é que eu vou aceitar? E eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar, porque senão não vou modificar. Porque se eu não aceitar, eu não sinto. Isso é o processo de colocar dentro do coração o conhecimento. Quando a gente fala, primeiro a gente conhece, coloca no coração e depois nós vamos colocar em prática. É esse o processo. Sentir para ser feliz. Por que a gente bota sentir para ser feliz? Porque se eu não coloco no coração, eu não consigo agir diferente. E se eu não consigo agir diferente, eu não vou encontrar felicidade. Aí está lá, justamente, os problemas da fraternidade humana ainda. Que apesar de todos os esforços, nós não conseguimos passar desse entrave. Observar, deduzir, conhecer, aceitar, sentir para ser feliz. E vamos lá para a galera, como diz o povo, né? Para a gente poder realmente aceitar o que está vivendo, aceitar quem somos, aceitar as nossas fraquezas. Isso é o que o homem quer. A análise, a observação, o conhecimento resultaram na falência de quase tudo quanto o critério científico recusou. O que aconteceu? O homem observou coisas, deduziu coisas, conheceu coisas que a ciência achou que não era adequado. A ciência não quis entrar nesse processo de observar tudo, de deduzir tudo, de conhecer tudo, porque as coisas que não eram palpáveis, ela recusava. Então, com isso, muitas coisas foram se desmoronando, foram falindo. Porque o critério científico não aceitava integrar esse conhecimento do homem, essa observação, essa análise, nos dados que eles chamavam científicos, que não havia racionalidade. E aí o homem começou a perceber que ele tinha que dividir. A parte racional vivia apenas para as coisas materiais. E a parte emocional ficava a critério dos anjos, dos sonhos, das fantasias. O que aconteceu? O homem se partiu. Ele saiu, o espírito, uma coisa e a matéria ou a outra. A inteligência, em vez de integrar esses conhecimentos, começou a dissecar o homem. E aí ficou os contributos da religião voltados para aquilo que não era possível ser palpável, os critérios científicos passaram a recusar o que não era palpável e se afastaram desse processo de conhecimento humano. É isso que Martins Peralva traz para nós. Nesse processo de sepultamento, a gente está falando de sepultamento no momento que tantas pessoas estão sendo sepultadas, mas elas estão sendo sepultadas no corpo, não estão sendo sepultadas na alma. Essa é a grande lição nossa que a gente precisa aprender. Quando a gente fala de sepultamento, aqui, é sepultamento que o próprio homem está fazendo. Que ele ficou séculos e séculos embalado nesse sonho, na fantasia,
em que havia um mundo, um universo que não era palpável e que ele podia criar como ele quisesse. E com isso, quantos céus surgiram? Quantos formatos de anjos surgiram? Aí tinha anjo bom e anjo mau. Imagina se você vai ter anjo mau. Se ele é anjo, ele já alcançou todo o universo de conhecimento. Então ele não pode ser mau. Não tem, é um paradoxo falar de anjo mau, né? Mas eu fiquei embalado naquele sonho, naquela fantasia sem conta. Tudo quanto a lógica e o bom senso repelia, virava fantasia, virava sonho. E as pessoas que insistiam, não só sepultavam as ideias, mas sepultavam o homem também. As ideias não morriam? Não, porque as ideias continuavam na alma. Nesse momento, desse desapreço que começou a existir dessas ideias, tudo que não traga uma esperança definitiva, um sossego concreto, a paz indestrutível, as pessoas não gostavam. E achavam que o que era importante era aquilo que sentia nas mãos. Aí Martins Peralva fala que a análise desse processo, né? Esse processo desse desapreço. Eu não quero mais apreciar aquilo que não me traga esperança, aquilo que não me traga sossego. É isso que a geração do homem de hoje está precisando. Coisas que deem esperança, coisas que deem sossego. Então, aquilo que não me dá esperança, aquilo que não me dá sossego, aquilo que não traz paz, fora. Eu não quero mais isso na minha vida. Com isso, 3 coisas aconteceram: falência, sepultamento e o desapreço. Muitas coisas foram alijadas do conteúdo educativo, evolutivo do ser humano. Por essas religiões, filosofias, são alicerçadas em fórmulas perecíveis. Aquela fé que não é robusta, aquela fé que desmorona, aquela fé que fica criando imposições mentais às pessoas, mas que não tem alicerce nenhum, porque a ciência não colocou alicerce nessas religiões, atestam a mutação e a fragilidade dos valores simplesmente humanos. E aqueles valores humanos que nós estamos vivendo, a gente sabe que a qualquer hora vai mudar. Hoje eu gosto de chocolate, amanhã o chocolate faz mal, eu começo a ter que não gostar mais de chocolate, porque ele me faz mal. Hoje eu gosto da cor branca, amanhã eu passo a gostar da cor amarela. Então nós, enquanto humanos, valores humanos, temos muita fragilidade. E aí a gente começa a perceber que tudo isso muda. Tudo isso vai se reformulando. E o homem fica tonto. Ele não tem onde se alicerçar. E isso tudo, para testar todos esses valores, só impregnaram no espírito dessas gerações, né, a suspeita de que tudo estaria perdido. E hoje muita gente está pensando, olha, o mundo acabou. Nós estamos aqui presos dentro de casa porque o mundo acabou. Não existe mais mundo. Tudo isso vai mudar. Quando a gente abrir a janela, as ruas vão estar transformadas, as árvores não vão ser as mesmas, vão ter animais no meio do meu jardim, porque tudo vai virar uma grande floresta. É isso que aconteceu, já vem acontecendo. Por isso ele chama a atenção de que as gerações estão precisando, o homem de hoje está precisando sentir, está precisando aceitar, ter alguma coisa em que ele possa aceitar. A humanidade, ela tem o direito, olha nós aí, a humanidade, que está
sendo criada por espíritos. Porque a humanidade é um espírito em conjunto. Ele tem o direito de quê? De pedir alguma coisa. De exigir aquilo que tem sido negado, proporcionado de modo incompleto, restrito, dúbio. O homem tem direito de pedir essas coisas, de exigir que o mundo hoje lhe mostre a verdadeira vida, lhe mostre o verdadeiro sentido de estarmos aqui. Em vez de expulsarmos a gente, de nos expulsarmos daquela vertente do mundo espiritual que não pode existir depois que a gente está aqui na encarnação, nós temos que nos associar a essa ideia para entendermos a continuidade da vida. Mas se eu fico achando que depois que eu vou embora, acabou, virou fumacinha, voltamos para o todo, aí não vai ter como a gente se completar. O homem vai ficar sempre incompleto. A verdade vai estar sempre incompleta na consciência do homem. O bendito refúgio da paz interior. O homem está querendo buscar isso. Bendito refúgio da paz interior não pode ser embaixo da cama, embaixo do colchão, embaixo do cobertor, chorando, resmungando, trancado no quarto. Refúgio da paz interior é aquilo que vai ter alicerce no meu coração. É o que vai dar dentro de mim a certeza de que realmente eu posso confiar. Eu posso continuar fazendo esforço, por quê? Porque o meu esforço vai ter um sentido amanhã. Eu não preciso levar essas lambadas da vida para simplesmente acordar, que é o que está acontecendo. A humanidade só acorda pela dor. Ela não consegue acordar pelo amor, porque ela ainda tem critérios para amar. A ciência colocou critérios, a religião colocou critérios. A religião fala de amor toda hora, mas ela tem critérios para amar. Como é que a gente pode ter critérios para amar? Amor é aqui, ó, do coração. Eu não preciso, por amar as pessoas, estar me esfregando nela, beijando o tempo todo, não. Não é aquela pessoa que me coloca em êxtase, não. Amorosidade é o bem tratar. Amorosidade é a compreensão, é a compaixão. Que se eu tiver essa paz interior, se eu me deslocar para esse refúgio, e todos nós podemos encontrar esse refúgio através da meditação, da oração, do simples silêncio. E é isso que o homem está querendo realmente hoje dizer: socorro, eu estou precisando de paz. Esse suave ancorador da fé. Não aquela fé, cuidado, hein? Tem a fé, porque você sabe, você tem que confiar que o Deus lá vai punir você, ele está de olho, ó. Não. Essa é a fé que realmente vai suavizar o seu espírito. É a fé que confia. Não me importa os livros que eu esteja lendo, não me importa a direção da crença, mas essa fé precisa ser raciocinada. Porque se eu não tiver raciocínio, eu vou simplesmente observar, deduzir o que eu quiser, aceitar porque o outro está dizendo que é certo, e aí constrói uma fé que desmorona. Uma fé que amanhã vai ser sepultada. Por isso que o nosso corpo físico tem uma doença e ele é enterrado lá, qual importa? O que eu tenho que venerar é a alma. Então, eu não posso ver o meu corpo do meu pai enterrando, porque hoje todo mundo não pode ter sepultamento familiar. Tudo bem, mas a alma do seu pai continua ali. Então, vamos fazer oração para eles. Vamos fazer uma oração em conjunto dentro das pessoas que estão dentro de casa, encaminhando essa alma.
Isso não foi proibido. Mas eu preciso do palpável, eu quero ver se ele está com o olhinho fechado mesmo. Se ele não está nem respirando um pouquinho, eu ainda tenho aquela esperança, né? Ah, pode ser que ele levante. Afinal de contas, Lázaro também voltou a viver. Vamos chamar Jesus. Jesus já vai levar com que as pessoas acordem. Não é assim. Não é assim. O ancorador da fé vai remover todos os nossos problemas. Não que a gente não tenha que resolver situações. Mas elas se tornam um problema porque nós vemos o pior caminho para a solução dos nossos processos de dúvida. Ele continua dizendo também que a humanidade precisa de alguma coisa. O que a humanidade precisa? De um novo roteiro. Ué, novo roteiro? Por quê? Não diz que o evangelho é o roteiro? É. Só que o roteiro que impuseram à humanidade não foi o que Jesus ensinou. Ele precisa da boa nova. Ele precisa do alicerce da boa nova original. Aquela que não morre nunca, que não é transformada. Onde possa a criatura de Deus palmilhar de uma forma unida, sem se dissolver, num amplexo de confiança e ternura. Amplexo é abraço, que hoje a gente não está podendo dar fisicamente. Mas olha o que ele está dizendo, um amplexo de confiança e ternura. Então eu vou abraçar o mundo, os espíritos em meu pensamento. Vamos nos sentir todos abraçados nesse momento. Todo mundo fecha o olho e se abraça. E sente quem é que você gostaria de estar ali abraçando. Se é uma pessoa física, ou se você prefere abraçar o amor, abraçar a ternura, abraçar a verdade, abraçar a fé, a caridade. Nós estamos precisando disso. Não é abraçar só fisicamente, que a pessoa vai embora e depois você olha até para a cara dela, ai meu Deus do céu, que coisa chata. Esse é um abraço que existe entre as criaturas, mas esse se dissolve. A criatura precisa andar em coisas que sejam indissolúveis, caminhar no roteiro. Um roteiro que não desmancha nem a ciência, nem a religião dogmática, nem o tipo de crença, de doutrina vai desmanchar esse roteiro. Os caminhos do aperfeiçoamento. Esse é o caminho que não se dissolve, porque quando eu modifico uma estrutura minha, quando eu modifico aquela parte toda de estrutura que eu nasci e que tentaram durante séculos me desorganizar, eu volto pelo aperfeiçoamento a ganhar esse roteiro, a entrar na estrada que eu vou palmilhar, passo a passo, com a conexão do nosso Deus interno com o universo divino. Então, o Espiritismo, ele revive o cristianismo, trazendo para nós, dizendo à humanidade que o nosso Senhor Jesus Cristo, ante o futuro, ora e trabalha o tempo todo. E nós, como seguidores, nós, como aprendizes do Evangelho, nós também precisamos, ante o futuro, orar e trabalhar. Não perder, não desistir, não achar que amanhã vai tudo acabar. Sim, tudo vai acabar mesmo, mas a matéria. Mas o aperfeiçoamento não acaba. O mestre está sempre no leme. Ele está sempre trabalhando conosco, por nós e em nós. Nesse momento, se houver algum desequilíbrio, olha o que acontece quando acontece desequilíbrio
Eu acho que muita gente já sentiu esse fato. As trombetas começam a chamar o universo, a agrupar aqueles seres que vão fazer com que a gente seja acolhido, seja alicerçado naquele grande exército da luz. Não se incomode com um ente querido que já foi para o mundo espiritual e que agora nós vemos vários indo, porque as trombetas estão acesas, ligadas, trazendo luz. O grande exército da luz está pronto, atuante, porque o mestre não deixou o leme. É engano as pessoas acharem que a gente está sob a guarda do abismo, dos anjos do mal, que nem existem. A gente está na guarda desse grande exército da luz. Fiquemos com ele, olhemos para o alto, levantemos a nossa alma. Leon Denis fala muito, olha a alma tem que olhar para o cume da montanha e não para o buraco, e não para onde ele, ou ele já veio, ou ele ainda nem chegou, nem passou por lá, que não teve necessidade, a gente está no pé da montanha. Para onde a gente quer ir? Para o buraco ou quer olhar para cima? Se nós olharmos para o cume da montanha, nós vamos ver a força desse grande exército. Cristo é a grande esperança, porque ele está no leme, e ele está trazendo esse grande exército da luz, que está sendo reunido por essas trombetas para atuar neste desequilíbrio. Porque nós só vemos a parte material do equilíbrio ou desequilíbrio. Mas existe uma grande força que, na verdade, eu preciso... olha lá os bonequinhos, para eles se entrarem em equilíbrio. O que é que eles precisam? Estar juntos. Eles precisam de fraternidade. E é a hora que nós seremos aquele grande exército do outro, do companheiro ao lado, daquela pessoa que está palmilhando o mesmo caminho e que também está ali questionando. Caramba, tudo que eu alicerço se desmonta. Por quê? Porque não temos o ancoradouro da fé. Então nós vamos segurar. Nesse momento, a fé tem que ser aquela coisa assim, dê a mão ao seu irmão. A mão não é a mão física, porque a gente está proibido de tocar em todo mundo, mas a mão é no sentido de ajudar. Ajudar de qualquer forma, ouvindo a pessoa, estando junto nos trabalhos, inventando, criando, né? Criando pontos de fraternidade. Porque Cristo, ele está no leme, mas ele não vai ser esse ancoradouro da comunidade em si que nós precisamos. Ele dá a intuição, ele manda seu exército à nossa volta para solidificar a energia, mas o homem precisa continuar fazendo os esforços para o aperfeiçoamento. No auge da confusão, nós estamos no auge da confusão. De uma confusão, já tivemos em várias confusões, e muitas vezes não precisa ser tão violenta quanto essa, mas quanta confusão a gente já passou? No trabalho, dentro de casa ou internamente. O que acontece no auge da confusão? Pastores do bem. Pastores que vão acender a candeia, que vão levantar essa luz. O que acontece quando a candeia está no alto? Ela ilumina todo mundo. Eles não vão esconder debaixo da hogueira. Eles não vão esconder dentro do armário. Não, eles vão levantar a candeia. Quando eles levantam a candeia, o que acontece?
iluminam as estradas humanas. Começam a trazer para a estrada humana aquela luz, que é uma luz divina, que é uma luz universal. E aí eu vou começar a ver um roteiro que eu não olhava mais. Não que eu não soubesse. Eu aprendi um dia, mas eu não liguei mais para ele. Vejam lá, no alto do céu, a luz que está brilhando a partir dessa candeia que os pastores do bem estão iluminando. Temos aqui um grande ensinamento. Olha a ovelha que estava se perdendo. Nesse momento, os pastores estão resgatando as ovelhas que estavam sem direção, que estavam dentro do caminho escuro e que agora vão ter o foco, vão ter uma lâmpada, vão ter uma lanterna, seja o que for. O conhecimento é essa lanterna. A compreensão é essa lanterna. Aquela observação que vai deduzir, que vai absorver conhecimento, é essa lanterna. É essa candeia. O invencível estandarte cristão, grandioso, divino, vai reconduzir ao aprisco da consolação. Reconduzir a ovelha perdida. As ovelhinhas que o Pai Celeste confiou ao nosso Mestre. E que muitas estão confiadas a nós, porque nós somos os semeadores que o nosso Mestre escolheu. Vá na frente, porque mais tarde eu mandarei uma ovelhinha para você conduzir. E aí, muitas vezes, eu não conduzi, a ovelhinha se perdeu e eu vou ter que reconduzir. E o Pai, que não é nada mais, nada menos do que o grande sábio do universo, muitas vezes coloca aquela ovelhinha de novo na nossa frente para ver se nós aprendemos a administrar, se nós aprendemos realmente a conduzir as ovelhas que fizeram parte dos nossos talentos. Cada pessoa tem uma ovelhinha que será o talento que eu vou ter que administrar. Eu vou enterrar a ovelha lá, não quero mais saber dela. Afinal de contas, o Pai me deu essa ovelha, ela é intacta, eu não posso fazer nada com ela. Não é assim. Então, quando ele reconduz as ovelhas e traz de novo para o coração dele, mostrando que ela pode confiar, o que é que vai acontecer com a ovelha? Ela vai ficar junto do filho de José e Maria. Isso significa que ela vai ser consolada, acalentada, acolhida. E com isso, ela vai ganhar uma confiança. Ela vai ganhar novamente a força. E sair lá, daquele cantinho que ela estava dormindo, longe, já estava se afastando da onde ela podia encontrar alguém. Quantas pessoas estão assim nesse momento? Igual aquela ovelhinha. Vamos arranjar. Mesmo que o nosso braço humano não consiga, olha lá, ele está usando um segundo braço. Quantas pessoas não têm um segundo braço em casa para alcançar um negócio alto? Vamos buscar um segundo braço para ajudar essas pessoas que estão ali desiludidas, desistindo da vida. Porque essa ovelhinha, ela precisa existir. E o mestre, naquela túnica, aquela túnica inteira, intacta, sem nenhuma costura, aquela alpargata, sincera, simples, são as alpercatas. Eu acho que é alparcatas. Não tenho certeza se é alpercatas ou alpercatas, porque alpercatas, está certinho ali.
Olha o mestre andando na areia com aquelas alpercatas simples, singelas. Ele vai levar, reconduzir aquela ovelhinha novamente para o grande coração. Será que nós podemos começar a pensar que nós também podemos fazer parte desse mesmo processo que o nosso mestre está mostrando para nós? Sermos esse recondutor? Em vez de nós nos afastarmos das pessoas porque elas não fazem o que a gente quer, porque elas não têm o mesmo valor que nós, porque elas estão zangadas, porque elas estão afastadas, porque elas estão... Está na hora de procurar um acesso. Qual é o acesso que eu posso atingir o coração daquela pessoa? Olha o segundo braço. Aquele segundo braço, que não é só o físico, é uma palavra, é um sorriso. Sorriso eu posso dar. Posso não abraçar, mas eu posso dar um sorriso. Eu posso dar um gesto, eu posso fazer uma brincadeira. E com isso eu posso trazer para o meu coração novamente aquela pessoa que desconfiou da vida, que não está mais confiando no universo. Os trabalhadores da última hora vão empunhar o facho da Boa Nova. Lembram a parábola dos trabalhadores? Que no Evangelho está no consolo, dizendo que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Que vão, sim, a cada momento que entrar nesse processo, ganhar o seu ônus, bônus, presente, que é a marca do aperfeiçoamento. O que os trabalhadores precisam fazer? A fim de empilharem na terra, fertilizada pelo suor de amargas experiências, que a nossa terra toda, o nosso caminho, aquele caminho que não tinha mais nem a luz, que precisou ser iluminado pela candeia, foi fertilizado. Só que nós não colocamos a semente, mas ele se tornou caminho fértil pelo suor das experiências que eu passei. A semente do trabalho redentor. Não esqueçam que o trabalho redentor, ele não está só dentro do espiritismo. Em todo o trabalho que leva a Boa Nova, que impunha a Boa Nova, que impunha o Evangelho nas mãos, ele é a semente do trabalho redentor. Como é que eu estou plantando isso? Sem deturpações, sem formalismos. Porque sem deturpação e sem formalismo, o que eu vou desmoronar? A vaidade humana. A vaidade humana que alimenta as deturpações e o formalismo e desmoronam as doutrinas que são verdadeiras. As doutrinas que mostram essa semente do trabalho redentor. Amparada, a boa nova da imortalidade, no adubo da fé e da simplicidade, aquela alpercata, aquela confiança, com a certeza de que eu vou ter sempre um segundo braço para amparar, um terceiro braço, aliás, né? Desculpe, que eu já tenho dois, né? Afinal de contas, apesar de cada um estar segurando uma coisa aqui, mas eu ainda tenho vários outros para amparar as pessoas. Para que o orgulho e a prepotência não sufoquem aquela semente. Para que aquela planta vicejante que lá na Palestina viu nascer a Boa Nova, olha como ela veio bonita, reluzente, possa se transformar amanhã, se converter a frondosa
árvore. Aquela árvore que eu vou imaginar como ela será. Aqui tem um vácuo que cada um que está assistindo essa aula imagine que árvore você vai transformar essa flor. Em que árvore você vai transformar essa planta. Se você vai deixá-la se despetalar e morrer, ou se ela vai alcançar aquela bonita árvore que é reluzente, que é iluminada. Então, Jesus é a esperança. A esperança de eu colocar aquela plantinha em qualquer lugar e realmente eu conseguir transformar aquela terra em terra fértil, para que aquela planta renasça. Porque se jogou muito espinhos, pedras, nessa rota que a gente estava seguindo, que eu estava palmilhando, cheia de obstáculos. A sua promessa se mantém inquebrantável. O ânimo não pode morrer daquelas pessoas que despertaram ante o sol radioso da verdade. Não desacredite naquilo que Jesus prometeu. Lá no início do nosso capítulo, está lá. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Eu sou uma dessas ovelhas. Você é uma dessas ovelhas. Todos somos as ovelhas que o Pai confiou a Jesus. Ninguém se perderá. Mas temos que ver que, nesse momento, que eu já estou encontrando o caminho, eu preciso também ajudar aquelas, porque Jesus também tem uma esperança de que todos nós somos os semeadores e todos nós somos os trabalhadores da última hora. Então, esses semeadores da última hora, esses trabalhadores que vão ser incansáveis na luta desse resgate, dessa recondução dessas ovelhas que ficaram afastadas. Terceiro braço. Não esqueça daquele terceiro braço que vai reconduzir a pessoa, aquela ovelhinha lá, desesperada, amargurada, desanimada, para esse novo roteiro. Novo, porque a pessoa não olhou, ela foi apagada, ela foi massacrada nas ideias, ela foi imposta, fizeram uma cirurgia espiritual naquele espírito e ele só olhou um lado da vida. Acima da incompreensão, do exclusivismo dos homens, vai reinar sempre, imutável, soberana, sábia e equânime a justiça do Criador, porque é igual para todos e tem uma sabedoria. A justiça divina, ela não falha, nunca. E não tem como modificar. Ela está lá, soberana, regendo nossos caminhos e trazendo a luz lá no universo. Vamos olhar para ela. Vamos nos guiar por aquela candeia que os nossos pastores, que estão à nossa volta, tentando resgatar aquele coração que está lá amargurado. Sejamos pastores de outras ovelhas. Então, lá no mastro tremulante, nós estamos vendo, no tabor das sublimes aspirações humanas, drapeja, está lá tremulando. Você está vendo aquela bandeira luminosa, impávida, a bandeira do cristianismo vitorioso no coração da humanidade.
É isso que eu tenho que trazer para o meu coração. Esse acolhimento de Jesus, os braços abertos. Ele pode abraçar a gente, porque ele não vai pegar coronavírus, não. Vamos para o colo dele. Vamos deixá-lo abraçar. Nos abraçar, nos acolher. Vamos sentir confiança para que a gente ganhe força para poder ajudar esse universo material que está prejudicado, para sairmos desse processo de dor, de sofrimento. E podemos entender que tudo isso é força de aprendizado. É a grande esperança. A grande esperança é justamente esta vitória. Então, a partir desse momento, nós estamos concluindo o nosso livro, que nos acompanhou durante toda essa trajetória, desde 2019. E a conclusão que tiramos de todo esse estudo, aprendendo a lidar com a Boa Nova, aprendendo a absorver, aprendendo a deduzir o que existiu, o que existe hoje e o que eu quero construir. Martins Peralva nos trouxe, na conclusão do livro, o Evangelho, comentado à luz do Espiritismo, como autêntico roteiro. Não é uma nova jornada, não, mas é a autêntica jornada. Para que a gente possa equacionar os problemas humanos de forma pacífica e feliz. É isso que Martins Peralva quis trazer nesse livro. Com ele, tudo é claridade e paz. Alegria, trabalho. Harmonia e entendimento. Luz e progresso. Sem ele, nublado, gelado. Os dias não aparecem o sol. Os dias ficam enrijecidos pelas geleiras do coração humano, que ficou transitando no caminho de Marta e esqueceu de juntar a esse caminho as visões de Maria. Com ele, a inteligência e a cultura se edificam para a vida que não perece. E descortinamos o panorama da perfeição. Porque a inteligência e a cultura fazem parte de um alicerce moral. A moral não funciona sem inteligência e cultura. A inteligência e a cultura também não vão edificar a nossa vida sem a moral. E aí eu vou descortinar o panorama verdadeiro do que é perfeição. Do que é ser perfeito. Sem ele, a cultura e a inteligência vão erguendo tronos, presunção, vão colocando o orgulho lá em cima, dando uma coroa. A presunção é filha do orgulho. E o orgulho parte do egoísmo, que é a chaga da humanidade. Com o Evangelho, a fortuna constrói o progresso, estimula a prosperidade, estende a bênção do socorro fraterno. Aqueles que a velhice pobre, que a infância desvalida, se colocam à margem da felicidade. Não valorizamos a infância. Ela está lá, encostada. E essa infância, ela não é cronológica. A velhice também não é cronológica. Muitos jovens já estão vivendo essa velhice pobre. E muitos adultos estão lá permanecendo nas infâncias desvalidas, querendo colo,
querendo um socorro para não fazer nada. Não é por aí. Se você tem fortuna, e essa fortuna não significa só dinheiro, mas quanto a nossa inteligência enriquece, quanto a cultura enriquece, sem o evangelho, os recursos materiais provocam arteriosclerose espiritual. Achei esse termo muito legal. O que é uma arteriosclerose? É a pessoa que perde o sentido do tempo. Ela fala de hoje como se estivesse falando lá do passado. Ela fala do passado como se estivesse vivendo hoje. Ela perde contato com a vida. Ela não sabe mais valorizar o que ela valorizava muito antes e não consegue mais valorizar. Vive por viver. Agora, ter um espírito esclerosado, nesse sentido aí, é aquilo que não vai favorecer a nossa prosperidade, vai favorecer a expansão do egoísmo, que é o monstro devorador de todas as inteligências. Porque com o egoísmo, eu só penso em destruir o outro, em levar a melhor. Não é? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Vai incentivando a prepotência. E retém a alma nos alucinantes abismos da usura. Eu estou guardando dinheiro. Amanhã eu posso precisar. Eu estou comprando vários imóveis para a minha família, meus netos, meus bisnetos, meus filhos. Para ser importante depois que morre. E o que é que ele vai dar depois que morre? Uma conta enorme do inventário, porque tem muitos bens para serem pagos, e ele está lá, no mundo espiritual, olhando para trás e vendo que aquilo tudo ali que ele deixou não serviu para nada. Então, é alucinação. Alucinação que esses recursos materiais acabam provocando. Alucinação. E vai levar a alma para o abismo, por quê? Porque cada vez mais eu estou olhando para baixo, para a matéria. Quantos buracos eu deixei para o outro para não passar no meu caminho? Mas quando eu deixo um buraco lá atrás, eu vou passar naquele caminho de novo e eu vou cair naquele buraco. E aí eu vou reclamar do buraco. E esqueço que quem plantou aquele buraco ali fui eu mesmo. Não, é Deus que está colocando buracos na minha vida. A gente está aqui no mundo imperfeito. Tá bom, está no mundo imperfeito. Então seja você o não abridor de buraco. Porque isso você pode. Você pode mostrar um novo roteiro para as pessoas que estão ao seu lado. A boa direção e o êxito nessa conjuntura, em todos os empreendimentos humanos, tem por base, substancialmente, intrinsecamente, o Cristo e seu Evangelho. Esse é o roteiro que nunca deixou de ser novo. Só que ele deixou de ser autêntico. E aí a gente tem que aprender como novo, porque para muitas pessoas é novo, ela nunca aprendeu, ela já nasceu, na verdade, que não era autêntica. E ela fica assim, estupefata. Meu Deus, é isso? Estou perdida, não consigo. Não consigo botar na minha cabeça essa ideia. Por quê? Porque foi engessada. Engessada. Então, o que é oportuno hoje? Difundirmos a palavra do Senhor. Mostrarmos o roteiro que ele deixou. Se é novo ou se é velho para alguém, não importa. Eu preciso mostrar que eu confio, em que eu dou exemplo daquele segmento. Com sinceridade, com respeito, através da migalha do nosso esforço. Não é a palavra só,
Eu vou difundir a palavra com o exemplo, com o esforço que eu estou fazendo. O que adianta eu ser rei lá no palácio, eu ter uma coroa de divindade dentro de um setor hierárquico espiritualizado? O que adianta? Se eu não mostro o esforço real que o Evangelho está pedindo para nós. Não adianta carregar no peito várias medalhas. Ah, não, eu sou isso, sou aquilo, dentro daquela instituição religiosa. Mas eu não estou me ligando, eu não estou me religando. Eu não estou ensinando ninguém a religar. Ao contrário, eu estou pesado, aquelas medalhas tudo no meu pescoço. Está me pesando. Está me tirando dos compromissos leves e colocando compromissos pesados. Nós precisamos prosseguir. Precisamos nos reconectar. E por isso eu preciso ser resgatada. Pelo amor de Deus, me resgata. Como é que eu vou ser resgatada? Tenho imperfeições? Tenho necessidades? Tenho. Eu consigo confessar que eu estou imperfeita? Que eu tenho necessidade? Como é que eu vou prosseguir nisso? Buscando o melhor. Qual é o melhor? Cristo e o Evangelho autêntico, que não modificam. Não é a palavra em si, é o extrato daquela palavra. É o que ela precisa ser difundida no sentido de mostrar ao povo, de mostrar aquelas pessoas que estão perdidas lá, cada um no seu buraquinho, cada um no seu quadrado, isoladas, tristinhas igual aquela ovelha. E nós mostrarmos com o nosso terceiro braço: olha, tem alguém aqui que vai te reconduzir. Olha que lindo esse papel nosso. Papel de recondutor. Do pastor que mostra que está trabalhando na última hora. O imperativo de hoje, dos séculos que se aproximam, é o mesmo de ontem, não mudou nada. Vamos falar lá no início, as gerações perceberam a fraqueza da fraternidade humana. Primeira coisa que eu falei no capítulo anterior. Os problemas da fraternidade humana, que as gerações estão descobrindo. Então, a humanidade precisa da mesma coisa que precisou ontem, anteontem, lá no início, até mesmo quando foi criado, já estava precisando de realmente um acolhimento. Por isso, espíritos de escola vieram para dar um alicerce, porque sozinhos a gente ia se perder. Aí estava todo mundo já comendo um ao outro, né? A gente não sabia lidar com essa falta, lidar com a divisão, lidar com o compartilhamento. Tudo foi aprendido. Para frente, para o alto. É o imperativo de hoje. Para frente, para o alto. Para onde você está olhando? Para baixo e para trás? Não. Para frente e para o alto. Não vamos tirar a nossa visão. Até porque, olha só, se você olha para baixo, fisicamente, tu dá um problema na cervical, né? As pessoas vão se curvando assim, ó. Ela precisa olhar para frente. Olha a postura. Na direção dos sublimados destinos da nossa alma em trânsito de luz. É para lá que eu quero ir. Lá é meu foco. Eu preciso sublimar tudo que é negativo de dentro de mim. Como é que eu vou sublimar? Ressignificando a minha vida.
Nós estamos em trânsito de luz. Quem apaga a luz somos nós. A luz existe. A luz está dentro de nós. Quem que apaga a luz dentro de nós? Não tem botãozinho externo, não. O botão é interno. O botão da nossa luz é interno. Então, a nossa contribuição consiste, sobretudo, no ensintamento de nós mesmos. Nós precisamos acordar nós mesmos. Vamos incitar a gente a seguir em frente. Olhar para frente, olhar para o alto. Quantos se interessam pela aquisição de valores que não perecem? Nós precisamos mostrar às pessoas que elas precisam se interessar por valores que não morrem. Então, sobretudo a nossa contribuição é incitar nós mesmos e mostrar o quanto as pessoas precisam se interessar por valores que não morrem. No sentido de que as nossas lutas e problemas, aflições e canseiras, empreendimentos e responsabilidade nos encontrem sempre apostos. Isso é palavra de escoteiro, né? Sempre apostos e obedientes. Eu me lembro, tem um negocinho do dedo assim, né? Um símbolo do escoteiro, né? Sempre apostos e obedientes. Mas as pessoas acham que obedecer é uma coisa horrível, né? Paga mico, você ter chefe. Mas nós temos o grande chefe. Quem é o nosso grande chefe? As leis divinas. Contra essa imposição das leis, nós não podemos fugir. Então, elas precisam da nossa responsabilidade, elas precisam do nosso empreendimento e que nós nos encontremos sempre a postos. Por isso, o nosso trabalho espiritual é voluntário. Para que a gente não chegue lá só porque está ganhando dinheiro. É voluntário. E nós precisamos estar sempre a postos, porque somos nós que precisamos aprender que valores que não morrem são o que nós precisamos. Que a luta e o problema que a gente precisa executar não são responsabilidade de ninguém. São nossos talentos. Não podemos enterrar. Que as aflições que eu estou passando, que as canseiras que eu estou passando, são responsabilidades minhas de buscar a sublimação. Sublimar, nesse sentido, não é aquela sublimação do ego das uvas verdes. Ah, então não está cansando, então eu vou para o outro lado, que eu não quero ver isso, não. Não é isso, não. A sublimação é trazer um processo de aperfeiçoamento da luz interna para que eu alcance esse ser divino que há dentro de nós por inteiro. Então, eu sublimo as questões materiais que a gente coloca muito nos chakras superiores, nos chakras inferiores, desculpa, né? Da matéria, do poder, da criação pessoal egoística, para que a gente possa sublimar e trazer as energias para o alto, correspondendo aos chakras superiores. O nosso espírito trabalha nesse sentido energético. E aí eu fico aqui fazendo trancinha, brigando com fulano. Olha, você pegou mais pão do que eu, você comeu o meu pão de hoje. Tá bom, ele estava com mais fome, então vamos procurar outra coisa para comer. Mas ficam brigando por minúcias, se chateando, se cansando, trazendo aflições por coisas que não vão empreender nada, não vão levar a construção nenhuma.
para frente e para o alto. Não é? Jesus, ele seguiu nessa direção. Ele mostrou que essa é a direção para se atingir o caminho aonde ele está nos esperando. Na casa do meu pai tem muitas moradas e eu vou construir. Eu vou preparar essa morada para vocês. Qual é a preparação? Ele não está criando castelinhos lá de tijolinho para a gente, não. Ele está preparando o entendimento. Ele está trazendo passo a passo o entendimento para nós, para chegarmos àquele lugar que ele sabe que faz parte da nossa jornada final. Vigilantes, poderosos, sinceros no aprendizado comum, leais aos propósitos da evolução, assimilando as lições que a vida escreve, estudando o Evangelho. Esse é o caminho, não das pedras, é o caminho da luz. E com esse ensinamento, eu posso andar nas pedras. Eu posso andar nas espinhas. Porque eu estarei sempre protegido. Eu estarei protegido, acolchoado, acomodando meus passos, que parece que eu estou andando nas nuvens sempre. Como é bom a gente sentir o Evangelho dentro de nós, olhando as pessoas tumultuadas, irritadas, revoltadas, e a gente entendendo o processo delas, que nós já passamos por ali, e a gente vê que a gente já assimilou aquela lição. Que a gente já conseguiu encontrar o propósito da própria evolução. E o aprendizado foi um aprendizado comum. Mas que eu, vigilante, pude realmente estar ali, lutando. Operando no dia a dia. Então, assim, Martins Peralva encerrou no livro dele. Por isso ele mostrou, passo a passo, no livro que nós estudamos, como se estuda o Evangelho, como se olha o Evangelho, mas não isso só, a leitura, todo mundo lê. É como você vai absorver isso no seu coração. É assim que eu quero que todo mundo reflita no final desse livro. O que eu aprendi, o que eu absorvi, o que eu assimilei. O que foi que eu conseguia absorver das lições que o nosso irmão, operador do Evangelho, trouxe para nós. Então, estou à disposição de todos, mas quero dar uma notícia. Olha lá, tem cheiro de livro novo, hein? A partir da semana que vem, nós estaremos num outro roteiro, que vai trazer de novo os aprendizados de Jesus, porque o processo nosso é repetição. Nós precisamos aprender, 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 nos disciplinar, nos disciplinar, nos disciplinar. Cheiro de livro novo. O livro que nós vamos iniciar semana que vem é um modo de entender. Quem já tem o livro já pode começar a olhar o prefácio, que a gente vai começar a trabalhar. E se esse livro do Martins Peralva estiver trazendo alguma dúvida, vocês podem comunicar lá na nosso site lá de comunicação, que a Cris me dá o roteiro, me dá a pergunta, e eu faço questão de responder as perguntas. A gente pode marcar até um outro momento de live para responder só as perguntas, as dúvidas
que ficaram deste livro. Mas, semana que vem já vamos começar a estudar Hamed, aquele espírito que ditou o livro Renovando Atitudes, que nós já estudamos na nossa fraternidade no Evangelho. Vamos ver aqui uma nova forma de viver. E ali a gente está vendo a figura de uma nós. Vai ser muito importante a gente perceber essa figura dessa nós nesse roteiro de Hamed, de um modo de entender. Que vocês fiquem com Deus e que nós possamos ter uma semana de paz, tranquilidade, colocando o Evangelho no coração, perseguindo para frente e para o alto a luzinha da candeia que já está acesa. Que os trabalhadores do bem já estão acendendo. Que seja você também um pastor do bem, um trabalhador da última hora. Não precisa ter túnica ainda, porque ainda não chegamos a vestir a túnica nupcial. Não precisamos ter aquela alpercata simples. A gente pode seguir o roteiro, ensinar o roteiro, reconduzir o roteiro, pode ser de tênis mesmo. Não importa o vestimenta, importa a simplicidade da alma. Você pode ter brilhos, você pode ter luz, você pode ter ouro, e ser simples. E pode estar de alpercata e ter o narizinho levantado. Para frente, para o alto. Tá? Um beijo a todos. Vamos, então, fechar o nosso estudo de hoje, colocando o nosso pensamento ao alto, que nós consigamos ver a candeia no alto do nosso universo pessoal. Que essa candeia possa iluminar todo o nosso coração e mostrar a flâmula, mostrar balanço daquela imagem, daquela bandeira de luz, que precisa ser segurada por todos em um universo, em uníssono, que é a bandeira que Jesus está trazendo, o simbolismo do cristianismo. Justiça, amor e caridade. Vamos buscar a verdade no caminho em que ela não se desmorone. Que Deus abençoe a todos que estão aqui me ouvindo e que a gente se reencontre no próximo evento. Graças a Deus.